eu confesso que eu conheço aqui praticamente a maioria. Eu me sinto muito bem aqui em Esteio, desde a primeira vez que eu vim pra cá. A gente já veio morar aqui, a gente morou 1 ano e meio aqui, né? Depois eu vim servindo no meu chamado através da estaca aqui. Eu tenho um carinho enorme por Esteio, eu amo vocês. Nossa, quando eu tô aqui, parece que eu tô em casa. Alma missionária, amo Esteio, né? Todo missionário quer vir pra aula Esteio. Uma aula boa, uma aula que, né, todos ajudam na obra missionária. Muito bem, então a minha palestra hoje que eu quero falar com vocês é sobre, tá lá, eu vou falar para vocês 4 práticas para passar pela crise, mantendo a sua inteligência emocional. Como o presidente ele trouxe um exemplo aqui de quando ele era bombeiro, um dos voluntários ali, um que trabalhava ali, tinha que manter a vítima ali acordado, né, fazendo pergunta, descontraído, para que aquela vítima que sofreu aquele acidente ali não pudesse pensar no problema. E a nossa mente, ela pode ser ou nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. E nós temos esse poder para escolher ou ela é nosso melhor amigo ou nosso inimigo. E eu sou formado em PNL, né? A PNL ela é a programação neurolinguística. Então o que é a programação neurolinguística? A gente estuda sobre a mente do ser humano. O que acontece aqui dentro da mente? Nosso corpo, como nosso corpo fala, como nosso corpo, a nossa mente, ele reage através das situações que a gente passa. Como o presidente falou aqui, essa vítima, ela entra em choque, aí pode entrar em óbito, pode acontecer várias coisas. Por que as pessoas têm depressão? Por que as pessoas têm crises de ansiedade? Nós tivemos uma pandemia recentemente. Eu, particularmente, eu mal via falar em crise de ansiedade. Até que eu comecei a ver pessoas tendo crises de ansiedade seguida, e não tem idade. Eu já vi pessoas terceira idade, pessoas meia idade e crianças. A gente tem um conhecido lá que a criança tem 8 anos, ela tinha crise de ansiedade assim extremo. E pode ver que isso afetou todo mundo na pandemia. E a pandemia ela desencadeou. Porque quando aconteceu a pandemia, foi um susto. Concorda comigo? A gente não sabia o que ia acontecer. A gente ficou preocupado. Será que vai ter comida no mercado? Será que nós vamos morrer? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Então isso faz com que a gente acelere os nossos pensamentos. E isso vem desencadear uma crise de ansiedade. Mas por que a depressão e a ansiedade vêm? Porque nós não cuidamos da nossa mente. Quando a gente deixa a nossa mente dominar, ela desencadeia. Isso é fato, isso é comprovado. E é legal porque quando a gente estuda as escrituras, ali, pega ali o Velho Testamento, pega o Novo Testamento, tudo que vocês imaginar, você pode estudar qualquer livro de programação neurolinguística, educação financeira, sobre a área da saúde, sobre vários assuntos, tudo está lá. Porque o que eles fazem? Muitas coisas eles extraem de lá, pegam mais um pouco de conhecimento e fazem um livro. Mas quando o Senhor ele fala lá nas escrituras, cuida, vigia os teus pensamentos. O que ele quis dizer com isso? Vigia os teus pensamentos. Se a gente não vigia nossos pensamentos, a gente pode pecar. Faz sentido, né? Quando eu não, porque o pensamento, ele gera um sentimento, o sentimento gera uma emoção, a emoção gera um resultado, ação. Então, quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente pode cometer várias coisas de erro. Mas quando o Senhor falou, vigia teus pensamentos, ele não está só falando assim, cuida para não pecar. Não, ele aprofunda muito mais. Vigia teus pensamentos com com a tua saúde, com a tua espiritualidade, com a tua educação financeira. Cuida dos pensamentos. Cuida da forma que tu vai pensar, porque isso pode se tornar perigoso. O pensamento, ele é uma benção, mas também ele pode se tornar o pior inimigo. O medo, por exemplo, o medo. Por que o ser humano tem medo? Imagina o ser humano sem medo. Nós com certeza nós não estaríamos aqui sem medo, porque o medo, ele é uma proteção. Eu preciso ter medo de atravessar a rua e um carro me pegar e eu morrer. Eu tenho que ter esse medo. Eu tenho que ter um medo. Eu vou caminhar aqui, mas eu vou ficar meio que olhando para os lados, porque né, pode vir um bandido e me assaltar. Um exemplo. O medo, ele é uma proteção. Agora, se eu não usar o medo a favor de mim, o que acontece? Eu posso perder de realizar um sonho, eu posso perder de ir para o próximo nível, porque eu tenho medo. Então, olha só. Então, existe o medo, ele tem dois lados, que eu vou explicar para vocês. Então, a gente começa a entender que tudo tem um positivo e tudo tem um negativo. Venezuela. Quantos anos faz que vocês estão aqui já, Yasmin e Jimmy? 6 anos. 6 anos. Tem mais alguém da Venezuela aqui? Vocês são parentes ou não? Ou são... Ah, é verdade. Ah, eu me lembrei do seu irmão. Me lembrei do seu. Você veio pra cá depois, né? Tava lá na Vedvira, era, né? Ah, tá, me lembrei.
Então, olha só que interessante. Eu não sei, eu não morava na Venezuela. Então, as pessoas mais especialistas para contar um pouco da história deles é eles mesmos. Mas, pelo que eles nos trouxe de informações, falando lá da situação que estava lá, e muitas vezes a gente olha na televisão, crítica a situação, né? Muito crítico. Passavam fome, com certeza acarreta muitas coisas, né? Como doenças emocionais, espiritualidade, tudo mais. Essas pessoas aqui, eu acredito, no meu ponto de vista, elas estão mais preparadas do que qualquer uma pessoa aqui. Esse é o meu ponto de vista. E o que essas pessoas passaram, não é para qualquer um, é para poucos. Mas, veja bem, vocês passaram novamente por uma calamidade, certo? É triste. É triste, né? A gente não pode fugir disso. Tem percas ali. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu não vou dizer que foi mais fácil passar por essa enchente, mas não se tornou um pouquinho mais fácil por tudo que vocês já viveram lá na Venezuela? Por quê? Porque tem uma experiência. E a experiência, ela a gente amadurece através daquela experiência. A gente tá aqui para evoluir. Vamos imaginar, Deus fala na Bíblia que nós vamos ser deuses. Mas como nós vamos ser deuses se a gente não passa por dificuldade? Porque nós estamos aqui para evoluir. As adversidades vêm para quê? Para nós crescer, evoluir, certo? Agora veja bem, aí a gente pode pensar assim, tá aí aquela criança, nasceu, 3 meses, 6 meses, faleceu, por algum motivo. No tempo dela. Ela só precisava de 6 meses para poder evoluir aqui na Terra. Ela só precisava vir, ganhar um corpo e espírito, ficar 6 meses e voltar a morar com o Pai Celestial. Esse é o tempo dela. Então, cada um de nós aqui tem um tempo determinado aqui na Terra. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos um tempo para evoluir. E agora, veja bem, cabe nós, que nós temos o livre-arbítrio, né? Se nós vamos usar ele da maneira correta para nós poder evoluir. Agora, veja bem, eu sempre falo para vocês, eu não sei ontem, antes de ontem ou hoje, se vocês já agradeceram a Deus. Eu não sei, não precisa me responder. Aí você pode pensar assim, Guilherme, mas agradecer o quê? Pô, eu perdi tudo. Você está falando sobre agradecer? Talvez vocês possam ter perdido tudo, mas se vocês não perderam a fé, então vocês não perderam tudo. Porque a fé, ele é o maior poder que cada um aqui de nós pode ter, porque é através da fé que eu consigo forças para poder sobreviver e poder reconstituir tudo que foi perdido. Steve Jobs, todo mundo já ouviu falar de Steve Jobs, né? Um cara multimilionário, tudo que ele queria na vida ele comprou. Tudo que ele queria, ele conquistou. Steve Jobs, ele fumava muito, muito, muito. Tipo, 2, 3 carteiras de cigarro era normal. E ele nunca se preocupou com a saúde dele. Nunca. Ele nunca se prestou atenção nisso. Ele só queria fazer dinheiro, empreender e tudo mais. Então tudo que ele queria com dinheiro, ele conquistou. Quando ele chegou no leito da morte dele, olha o que ele falou. Se eu pudesse pegar toda a fortuna que eu tenho e comprar uma vida nova, eu faria. Mas isso não é o possível. O que foi me dado de graça, eu não valorizei a vida. Então, olha só, no leito da morte dele, sem ele poder voltar para trás e recomeçar, ele falou isso aí. Então, a nossa vida, ela é uma maneira da gente agradecer. E nós temos que ser gratos. Por mais que está sendo um pouco difícil, temos que ser gratos. Porque quanto mais grato a gente for, melhor nós vamos conseguir gerar uma energia boa. Nós vamos ser gratos a Deus, porque isso vai estar demonstrando uma certa humildade. E Deus, sem dúvidas, ele vai nos abençoar. Porque tem aquela pessoa que vai se praguejar, que vai falar a sua coisa negativa, negatividade, e a gente vai falar um pouco isso pra frente, e vai ter aquelas pessoas que vai tentar aprender pelo qual a gente está passando, que é o que eu vou trazer para vocês nessa noite, tá bom? Eu vou falar essa noite sobre... Se alguém tiver uma dúvida aí, levanta a mão aí, a gente para e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Falar um pouco sobre fé e esperança. Não tem como eu ter fé e não ter esperança, e não tem como eu ter esperança e não ter fé. Elas andam juntas. Muito bem. Muitos, quando a gente perde as coisas na vida, seja bens materiais, seja um ente querido, seja uma doença, o que resta pra gente? Fé e esperança. É isso que move nós pra gente poder continuar. Eu sempre falo que tempos fáceis tornam ser humanos
frágeis. Tempos difíceis tornam seres humanos fortes. E seres humanos fortes tornam tempos fáceis. Faz sentido isso pra vocês, sim ou não? Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui e nós vamos aprender um pouco com os animais hoje e nós vamos aprender um pouco com a natureza. Quem conhece essa foto aqui, ó? Qual que é o nome dele? Famoso. 110 mil seguidores no Instagram. Cavalo? Quem falou cavalo? Parabéns. Vou te dar uma bola depois, tá bom? Parabéns. Você lembra o nome desse cavalo aqui? Famoso? Matias? Caramelo. Isso aí, muito bem. O caramelo, vocês chegaram a ver a história do caramelo? Não? Então tá. Então eu vou contar a história pra vocês. Uma história verídica, real, que aconteceu há poucos dias atrás. O caramelo. Olha só o que aconteceu com o caramelo e eu vou poder. Olha só como a gente pode tirar de lição. Bispo, tu conheceu o caramelo? Conheceu? Bateu 110 mil seguidores agora, semana. Né? Da Matias, né? É da Matias. Esse cavalo tá valendo 130 mil. Estão leiloando ele. Não valia nada, era de rua. E hoje tá valendo 130 mil. Olha só como valorizou o cavalo na enchente. Mas só para resumir. A água começou a vir, começou a subir a água, e ele foi, né, eu acredito que ele tenha nadado um pouco, e ele subiu em cima desse, não sei se era uma casa, tipo um galpão, ele subiu ali em cima, porque ele ficou desesperado. Quantos dias ele ficou lá? Ali tá 3 dias, mas ele ficou 4 dias. 4 dias nessa posição. 100 horas. 100 horas. Engraçado, 100 horas, né? Mas 100 horas, tá? De relógio. 100 horas. Fica 100 horas, né? Fica engraçado. Então ele ficou ali 100 horas. Olha só que interessante. Podemos tirar uma lição daqui, sim ou não? Podemos, né? 4 horas sem comer. Eu acredito que ele não tenha bebido aquela água. Tá? Ele não tinha nem como deitar ali. O que restava para ele aqui? Fé. Né? Fé. Esperança. Um animal tinha que pensar, olha, eu acredito que alguém vai vir aqui me socorrer. Tiver que fazer todo. Imagina, o gente aqui é técnico do nosso trabalho. Quando passa por isso, não é assim ali pegar e resgatar, né? Tem que ter todo um estudo, todo um planejamento, veterinário, bombeiro, o barco, o peso do cavalo. Nossa, tem que ser um estudo grande aqui, né, para poder resgatar. Não é simplesmente eu vou ali pegar uma lancha, vou ali pegar um jet ski, vou botar ele aqui e vou sair com o cavalo. Não. Tem que ter todo um estudo. Então ele teve que ficar ali 4 dias até ser resgatado. E ele foi resgatado, né? Passou por tratamento, veterinário, estão cuidando dele, já tá gordo, já tá tudo certo com ele lá. Mas ele nos traz uma lição. A gente pode muito bem só ver a história dele e tá tudo certo. Mas se agora a gente parar para pensar, cara, o que eu posso aprender com o caramelo? Vamos parar um pouquinho para pensar. Ele teve perseverança, sim ou não? Perseverança. A gente tem que ter perseverança agora? Temos. Ele teve fé ali, né? Ele acreditou. Porque senão ele poderia ter se entregado à vida. Ele teve fé. Ele teve esperança que alguém ia resgatar ele. A gente tem que ter fé. Ainda mais agora. Esperança, perseverar. Aí eu penso, se um animal conseguiu, imagina nós que somos a semelhança do Pai Celestial. Nós somos criadores. Quando Deus criou o mundo, ele não falou lá, né? Que é o homem lá, a minha semelhança. Então ele deu esse poder. Esse poder está onde? A nossa fé. Então olha só como a gente pode aprender. Tá bom? Alguém tem uma dúvida, pergunta, reclamação? Reclamação é com o presidente ali que me colocou aqui. Tá bom. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ser, fazer e ter. Olha só que interessante isso aqui. Todos nós conhecemos famosos que têm depressão. Quem vocês conhecem de famosos que têm depressão, ou teve depressão, ou tirou a vida? Charles Brown se matou. Depressão profunda. Whindersson Nunes, há pouco tempo atrás. Depressão. O Nilmar, jogador do Inter. Adriano Imperador. E posso falar que vários famosos tiveram depressão. Por que eles tiveram depressão se eles têm tudo na vida? Eles não têm casa? Dá melhor? Carro? Dinheiro? A conta lá? Ah? O conforto? Tem todo o conforto. Fama, dinheiro, sucesso. Mas por que essas pessoas entram em depressão? Por que essas pessoas têm crise de ansiedade? Por quê? Mas eles têm tudo, não tem?
Porque existe uma coisa, o ser. E às vezes a gente quer chegar lá no vermelho e ter as coisas. Mas às vezes a gente não olha para dentro da gente. Quais são nossos medos? O que está nos limitando? Qual é a minha fraqueza? Porque quando essas pessoas eles têm fama, sucesso, dinheiro rápido, jogador de futebol, e existe muitos jogadores de futebol que têm depressão, e eles têm dinheiro. Porque eles não estão preparados, a fé deles não está preparada para essa velocidade. Entende? Então, essa fama, esse dinheiro, talvez a fé, talvez a espiritualidade, talvez até a área da saúde dele não está preparado. Então, o que acontece? Acontece as doenças. E quando a gente não cuida da nossa mente, tem uma coisa chamada psicossoma. O que é psicossoma? Já foi comprovado que a maioria das doenças que é causada nas nossas vidas, ela vem por causa do estresse, do nervosismo, da depressão, da preocupação. Isso é chamado psicossoma. É algo que vai somando, vai somando. Ah, eu tô aqui. Por que antigamente as pessoas não tinham tantas doenças como tem hoje? Porque a pessoa estava lá no campo, tá? Ela estava ali pregando. Ia martelo dando o dedo. Tá, na hora ela dá um grito. Eu falo um nome, eu dá um grito. Ela já bota aquilo para fora. Tipo, ela não deixa nem entrar para dentro. E hoje, como tem muita tecnologia, muita coisa, a pessoa tá lá mandando um e-mail, tem 20, 30 pessoas na sala, ela tá ali mandando e-mail, e ela manda um e-mail errado. Ela vai dar um grito? Não. Ela guarda para dentro. Ah, mas que raiva, mas que raiva. Guarda para dentro. Isso é uma coisa chamada psicossoma. Já foi comprovado que cânceres às vezes são causados por causa da psicossoma, a dor na alma. Isso quando a gente não. Por quê? Porque a gente não cuida dos nossos pensamentos. Quando a gente não cuida do nosso pensamento, por que muitas vezes assim a pessoa tá nervosa ali, tá com. Nossa, tá com um pepino para resolver. Daqui a pouco começa a sair ferida na boca. Quase todo mundo já viu que né, ou já teve. Eu já tive, já aconteceu comigo. Minha esposa também começa a sair feridas na boca. A pessoa começa a criar bolas aqui, muitos, que o corpo ele fala. Oi? Exatamente, porque é causado do estresse. Deixa eu. Ó. Exatamente. Uhum. Aham. Causado pelo estresse. Porque o estresse ele vem através do pensamento. Lembra que o pensamento ele gera um sentimento? Gera uma emoção, gera uma reação gera um resultado. A gente vai falar sobre isso. Então, quando o senhor fala lá, repetindo novamente, cuidar dos teus pensamentos, ele está falando tudo isso aí. Olha só quantos mil anos atrás ele falou para nós cuidar dos nossos pensamentos. Olha só que interessante. Em nossos dias de hoje, a gente não cuidar da depressão, a gente entra em choque. E fácil, né, presente? Assim, ó. Se nós não cuidar assim, ó, pá, a gente entra em choque. Porque agora eu tava. Olha só o que aconteceu. Eu tava tomando banho agora. Era mais ou menos umas 20 para 7. Nós tava ali, né, se arrumando e tal. E eu tô aqui com sabão no olho e tal, tomando banho, e daqui a pouco entra minha esposa chorando. Que a nossa filha caiu, tava com um galo na cabeça ali, eu aqui, meio com o olho fechado, ela com a criança chorando, mais assustada que a criança. E aí ela entra em choque, né? Por alguns segundos ela ficou apavorada, ela não sabia o que fazer. Eu olhei pra criança, vi que tava tudo certo ali, vi que tava saindo um galo, ela tava dando um chorinho e tá tudo certo. E aí começou a falar assim, e se ela tivesse morrido, e se não sei o quê, porque ela caiu, porque tu não viu o jeito que ela caiu. Aí começou a falar, né? Aí o marido sofre, né? Porque não sei o quê, porque tu não viu a cena, porque ela caiu, porque foi dessa maneira, ela caiu de cabeça, não dá mais pra deixar na beira da cama, me descuidei, porque eu não sou uma boa mãe. Então eu falei assim, tu vai focar no negativo, vai ter resultado negativo. Ela morreu? Não. Ela tá bem? Tá bem. Tá chorando um pouquinho? Tá. Vai passar, calma, é criança. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. O filho de você já caiu quando era pequenininha? Algumas vezes, né? Gente, tem saldo aí, ó. Fica tranquilo. Então, tipo, mas ela entrou em choque. Daí o que ela faz? Eu lá todo molhado aqui, peguei a criança aqui, sabia se eu tirar um dessa bolsa, mas tudo bem, aí passou. Então é assim, quando a gente foca. Agora, eu falei pra ela, se tu ficar focando no negativo, acabou que vai começar a colher resultado negativo. Então vê o que tu pode aprender com isso aqui e não faz mais. Não dá mais pra deixar a criança na beira da cama, ela vai cair de novo. Entendeu? Talvez vai ter que pegar a criança, botar mais lá pra trás, mais pra lá. Então a gente tem que aprender com isso aqui. E como a gente. Pode. É, Esmi aqui. Esmi. Eu falo bem alto. Esse aqui queimou o ferro de passar. Quando tinha quase nada. Nossa. E a gente recomeça em outra cidade. Uhum. E aí a gente também tem que cuidar. Comprometia, botei alto, Aham. depois. Depois.
Me dá uma agora, minha mãe. Foi bem difícil. Foi bem difícil, né? Mas aprendeu com a lição. Aí a gente tem que ser mais cuidadoso com a criança, porque eles não sabem. Exatamente. E isso, o que chama isso? Evolução. A gente precisa evoluir, mas primeiro tem que acontecer algo negativo, né? A gente não quer ficar no negativo, porque olha só, a nossa mente, o nosso corpo, ele está 75% no prazer e 25% na dor. A gente prefere ficar no sofá olhando um filme ou ir pra academia? No sofá. Porque é confortável. A gente quer ficar em casa tomando chimarrão ou quer trabalhar? Tomando chimarrão. Tudo que é confortável, a nossa mente quer ficar, ela não quer ir. Quando tem uma dor lá, a gente não quer ir pra lá. Por isso que às vezes a gente vai, que saco, tem que trabalhar hoje, né? Óbvio que eu sou amado. Tem que trabalhar, tem que fazer. A sister. Sister, qual é sister? Sim, de onde que tu é, Sister? Mas agora em São Paulo. São Paulo, muito bem. Uma coisa interessante, né, que você falou. Tem uma frase do presidente da emissora que para todos os funcionários assim que chega no campo. Que na zona de conforto não existe crescimento. E na zona de crescimento não existe conforto. Perfeito. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que sofrer. Uhum. Então, se a gente está muito confortável, tem alguma coisa errada. Uhum. A gente tem que sair do nosso zona de conforto para que a gente possa aprender algo. Exato. E esse aprendizado que a gente leva com a gente. Então, sempre falo com os pesquisadores. Tudo de material que a gente tem aqui vai ficar aqui. Uhum. A gente não vai levar para a gente no caixão. Perfeito. Tudo que a gente adquirir de conhecimento, a gente vai levar. Uhum. Seja bom ou ruim. Perfeito. Com certeza a gente vai levar o bom conhecimento que a gente adquiriu. Perfeito. Então, a gente precisa desse crescimento. Uhum. Seja no amor ou na dor. Exatamente. Obrigado, César, pelo compartilhar aqui com a gente. Exatamente isso que você falou. A gente já pode aprender algumas coisas aqui. E interessante também, então a gente tá toda hora, a gente vive fugindo do dor toda hora. Por isso que às vezes a gente se empolga em fazer academia, vai lá, compra uma roupa, compra aquela coisinha de água ali, agora eu vou, primeiro dia, sou Hulk, segundo dia, terceiro dia, no oitavo dia eu não vou, né? Mas amanhã eu vou. Não, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. No 15º dia, 20 dias malhando, tu vai pra frente do espelho. Nada de resultado. Mas eu vou, né? Já paguei, vou ficar esse mês aqui. Minha esposa é dona de pagar academia e não ir. É incrível. Incrível. Às vezes ela vai longe porque as que estavam na volta ela já pagou e não foi. Aí é só que acontece. Aí passou 2 meses. A gente vai pra frente do espelho e tu vê assim, né? Que a gente não tem perseverança. E aí tu não vai um dia. Não, no outro dia eu vou. Aí no outro dia tu vai. No outro dia vai, no outro dia não vai, no outro dia também não vai. E aí começa, daqui a pouco não vai mais. Porque tem uma dor lá. Sair da tua casa pra ir malhar no frio, na chuva, no calor, depois do trabalho cansado. Tem uma dor lá. Aí daqui a pouco a tua dor ela é mais forte que tu e tu acaba desistindo. E várias coisas são assim. Hã? Pega um X ali, come aqui no conforto, olhando pra mim, um X ali pra quê, né? Não tem. Entendeu? Porque 75%, 75% está no prazer. Entende? Então, porque a nossa mente, ela não foi programado para prosperar. Seja em qualquer área, porque para prosperar tem que pagar o preço. Nós temos aqui a Liane, nossa amiga, membro da igreja, ela está fazendo nutrição. Ela é bem regrada com a alimentação dela. Tá ali, né? Tá se esforçando, mas a gente tava conversando com isso. E eu tava falando pra minha esposa, depois que tu passa dos 30 anos, a tua saúde não é aquela coisa assim. E a gente sabe que a alimentação manda muito no nosso corpo. O que o senhor ia falar? Cuida do teu corpo. Porque ele não é um templo de Deus. Então quando o senhor falou cuida, em todas as áreas ele tá pedindo pra gente cuidar. Olha só a programação dele em inglês lá na Bíblia. Pode falar. Então, não. Sim. Tá boa a comida aqui? Não, pra minha esposa, olha, tá melhor que lá em casa. Não, a comida tá. E a Yasmin é uma pessoa que ela vai exato o nível, tanto na alimentação como no Sim. sabe? Então é sempre dando risada, né? Ele não é Uhum. Sim. Então a gente acaba comendo doce, essas coisas que a gente, né? E a gente vai virando desenho. Sim. Porque nós vamos ficando só aqui. Aham. Trabalhando no água, trabalhava bastante. Sim, pra correr.
principalmente na escola. Olha, Ah, ué. dentro de uma turma, né? Trabalharam muito, assim, que a gente começando de noite, sabe? Maravilhoso as pessoas se dedicarem a nós, Uhum. né? E fazer um exercício, porque nós aqui só recebia, só vinha. Sim. Eles ali preocupados, né? Muito bom. Uhum. Eu confesso que eu, particularmente, tenho que mudar muito minha alimentação. Muito mesmo, muito. O açúcar, imagina, né? Refrigerante, açúcar, doce, vai nos dar energia para trabalhar, para vir ideias. Quanto mais doce eu como, eu diminuo o meu nível de pensamento. Isso já é comprovado pelos ratos. Eles fizeram um estudo lá com os ratos lá. É incrível esse estudo, onde é zero doce, com uns 10 ratos lá, e os outros só nutriente. É incrível a capacidade que eles têm mais rápido de pensar que isso aqui. Então, quando eu cuido da minha saúde, né, e eu sou muito culpado nisso, na minha parte eu quero melhorar, eu quero ser o exemplo da minha família, eu vou diminuir a minha energia de trabalhar, de pensar. Por que às vezes a gente está cansado, a gente está meio desanimado, né? A gente tem uma nutricionista aqui que está na faculdade. Ela poderia falar muito bem sobre como a alimentação humana na nossa vida, né, Eliana? Alguém tem uma pergunta, dúvida? Tudo certo? Continuamos? Tá bom. Aqui, quem viu a história já do bambu chinês? Alguém já conhece a história? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu tava lá na. Quarta-feira eu tava lá na estância lá e uma irmã lá. Ela não é membro da igreja, né? E ela. O sobrinho dela veio buscar ela pra levar pra Sapiranga. E ela falou pro sobrinho dela assim, ó, não, eu não vou. Não, eu quero ficar aqui. Eu tô bem tratado aqui, tá louco? Eu só come, dá risada e é amado. Não, qualquer coisa eu te chamo. Dizendo, e tá lá. Não quero sair pra lá, quero ver quando tem que voltar pra casa, né? Porque nós somos carentes, né? Então quando a gente recebe amor, carinho, tratamento, nossa, a gente quer ficar lá. Quem é que não é membro da igreja? Tem alguém aqui que não é membro? Vocês três? Vocês três são parentes ou não? São. Ah, parentes lá. Beleza. Então a história do bambu é o seguinte, tá? Eu vou dar um, um resumo aqui bem rapidinho. O bambu, lá na China, eles plantam muito esses bambu, tá? Eles fazem artesanato, tem um chá que eles pegam aí, que eles falam que é bem, que cura bastante doença, então eles fazem casa, eles fazem canoa, tem bastante benefício lá do bambu chinês, né? Eles plantam bastante lá. Só que esse bambu chinês aqui a gente pode aprender algo bem interessante. É assim, eles preparam a terra, né? Como qualquer plantação, prepara a terra, aduba ali e planta o bambu. Passa ser um ano, a gente pode pensar, não, passou um ano, o bambu já tá crescendo. Não. Se tu chegar lá, onde tu plantou, tu não vai ver nada lá. Vai no segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. E nos 6 meses, acho que eu já tinha virado as costas e já, não deu colete isso aqui, né? Então, olha só, passa um ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada, 4 anos nada, 5 anos. 5 anos se passaram. Um caulezinho, bem pequenininho. Uma plantinha, melhor que isso aqui. Começa a crescer. 5 anos depois que foi plantado. Olha só que louco isso. 5 anos. Começa a crescer. Só que quando ele cresce, o caulozinho, aí ele vem rápido. Questão de 2, 3 meses ele vem crescendo. 4 meses, 5 meses ele vem numa velocidade rápida. Sabe quantos metros alcança isso aqui? Ele varia de 30 a 40 metros de altura, o bambu. Imagina, 30, 40 metros. Nossa, não sei lá, umas 3, 4 capelas para cima, maior talvez. Isso aqui é muito alto. Mas quantos anos tem que ficar lá para baixo? 5 anos. 5 anos vai enraizando, enraizando, pegando força, pegando nutrição, pegando tudo que melhor que a terra tem para oferecer para ela vai se nutrindo. Ela vai se fortalecendo. Lembra fortalecer o ser? Então é isso que ela vai fazendo. E quando a gente não está fortalecendo o nosso ser, o que a gente acontece? A gente entra em choque. Porque o nosso ser, a nossa força, a nossa fé, ela não está alicerçada para nós poder aguentar as tempestades. O que faz a primeira casa? O telhado ou o alicerce? O alicerce. E quando esse alicerce, vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Tem a história dos 3 porquinhos lá, né? Então quando não tem o alicerce, quando vem a primeira tempestade, cai. E a nossa vida é assim. E se a gente não tiver estruturado, enraizado a nossa fé, a gente pode entrar em período de choque. O que o profeta falou? Toma suas, porque ele sabia que ali na frente nós iríamos passar por algumas tribulações. Essas tribulações elas vão parar sim ou não? Não. E tende a piorar ou não? Muito. Exatamente. Antonel,
Tu acredita que os últimos anos, os últimos 10 anos para cada tua vida, as coisas têm cada vez se agravando mais? Ou sempre foi assim? Aceleração do mundo, Tá muito rápido, né? Pandemia, dengue, enchente, temporal, sinais são muito rápido, né? E olha só, os sinais são rápidos, né? E os tempos estão acelerados ou não? Olha. então, quando vê, segunda já é sexta, Aham, exatamente. quando vê já é, Rápido, né? já é maio, Nós já temos praticamente na metade do ano. nós vamos piscar, estamos esperando o Natal. Exatamente. Porque na Bíblia fala, né, que os dias passariam rápido, né? Já foi um ano. Já foi um ano. Aí a gente tem que começar a Né? acelerar também nosso enraizamento. E os cabelos vai caindo, né, então? Olha, eu tô quase por aqui, né? Não aparece? Aqui que escolhe, né? Aqui aparece. Não, aqui tô no caminho. Ei, tô apavorado. Eu tô apavorado, sabe? Tô apavorado. E os templos de Deus também, né? Olha quantos templos nós temos hoje no Brasil fora, e quantos templos são anunciados na conferência. Então quer dizer que tudo está acontecendo. A obra do Senhor está acelerada e as profecias estão se cumprindo rápido. Pode falar aqui. O Evangelho está sendo falado para todas as pessoas. As pessoas estão escutando ele. Se aceitam ou não, está cumprindo com outra profecia. Uhum. O Evangelho vai chegar a toda a pessoa na terra. A pessoa vai aceitar ou não. Exatamente. Acelerado. Uhum. Rápido, né? Muito rápido. E a gente tem que buscar o conhecimento. Uhum. Conhecer, né? A dúvida que a gente tem é básica. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer. É uma base, né? O mínimo. Base, sinceridade. Uhum. Exatamente. Então, olha só que interessante. O tempo, então, está passando, né? Ele tá voando. Imagina uma pessoa que passou por o que vocês estão passando. Imagina se a pessoa ela não tem fé em Deus. Se ela não acredita num ser, pode ser numa vaca, qualquer coisa. Mas vamos supor que a pessoa ela não tem fé, ela não acredita em nada. Como deve estar sendo difícil a vida dela agora? Talvez desanimador, talvez ela está pensando nessas horas em tirar a vida. Eu não sei. Então, eu sempre falo que quando a gente tem as informações, a gente domina as situações. Então, como o Otonel falou, a gente vem na igreja todos os domingos, a gente aprende, a gente sai daqui fortalecido, e isso a gente está buscando conhecimento. Porque quando as tempestades vêm, eu não venho aqui para dizer que é fácil, não estou falando que é fácil. Mas quando a gente tem as informações, a gente consegue dominar as situações um pouco mais com paciência, um pouco exercendo fé, vai passar. A pandemia não passou? Passou. Foi difícil? Foi, mas passou. Então aqui, ó, estamos passando por uma das maiores crises no Rio Grande do Sul. E nesse post eu vou te mostrar como lidar, aqui, ó, como lidar com isso, mantendo a sua inteligência emocional em dia. Olha só, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Olhe para os acontecimentos positivos. Dentro do que está acontecendo, o que você está enxergando? Pare para pensar. O que você está enxergando com tudo que está acontecendo? A gente aprendeu agora com o cavalo caramelo, né? Você já, ó, temos uma lição aqui. Então, olha só que interessante. Pode muito bem passar essa tempestade e vocês não aprender nada. E ficar lá reclamando e sendo ingrato. Isso aqui é mais um desastre. Mas o que vocês... Não, é impossível a gente não estar enxergando alguma coisa aqui. É impossível. É só a gente parar e ver as coisas. Tem pessoas boas ajudando? Brasil todo está convivendo. Agora, tem pessoas ruins? Atirando contra os barcos? Roubando? Matando? Temos. Mas existe muito mais pessoas boas. O Brasil todo está comovendo. Mandando carretas, mandando alimentação, os artistas, todo mundo fazendo vaquinha. Por quê? Para poder nos ajudar. Isso é legal porque isso demonstra um amor. Mas e se essa enchente ela não vem? A gente consegue enxergar isso? Difícil, né? Essa solidariedade das pessoas, esse amor, esse carinho que as pessoas têm por nós. Mas vocês entendem? Então é a maneira pela qual a gente enxerga as coisas. E se a gente não parar para pensar nisso, a gente não consegue evoluir.
Nós temos que pensar, cara, por que isso aqui está acontecendo? O que eu posso aprender com isso aqui? A maneira como você enxerga a vida é mesmo com que ela vem até você. Focar nos acontecimentos negativos não vai te ajudar em nada nesse momento. Então tem fatores que existe uma coisa assim, ó. O problema está ali. Eu vou focar no problema ou eu vou resolver o problema? Tá ali, ó. Não tem o que fazer. Essa cadeira tá aqui, ó. Vamos supor, a cadeira tá aqui, tá? Tem um caminho aqui. Eu tô indo aqui. Se eu for até ela, eu vou bater nela, né? Bater. Eu tenho um problema aqui. Agora eu vou sentar e eu vou ficar chorando. Porque essa cadeira tá aqui, porque essa cadeira não sai daqui. Ou eu vou resolver esse problema. Ou eu vou fazer, não, mas eu posso fazer assim, ó. Posso botar essa cadeira aqui. Se eu botar essa cadeira aqui, a minha vida ela vai facilitar. Minha passagem pro próximo nível vai ser mais fácil. Vocês entendem como as coisas, como a gente tem que parar, pensar, respirar e aprender. Se essa cadeira eu não movo, ela sai daqui, sim ou não? Não, ela não sai daqui. Eu tive que parar, pensar o que eu ia fazer e mover a cadeira. Quando eu fiz isso, eu não me apeguei ao problema, eu fui lá e resolvi o problema. Então a vida é assim. Então vai acontecer muito mais coisas no futuro, vai, sem dúvidas. Mas aí, eu vou me apegar ao problema ou eu vou resolver o problema? Olha só isso aqui, ó. Mantenha sua fé independente do externo. A fé se revela ao meio aos caos. E quando vem a necessidade da fé, que ela se faz presente. Por vezes a fé está em você, mas você não sabe. Então o caos se faz presente para que você invoque a sua fé. Quanto mais você acredita, mais você percebe que pode dar o seu melhor. A gente exerce fé, né? Quando acontece isso. A gente tem a fé normal, né? A fé do dia a dia. Mas quando acontecem as coisas graves, a gente não aumenta a nossa fé? Aumenta, né? Quem lembra da Boate Kiss da tragédia lá em Santa Maria? Lembra? 2013. Quantas pessoas morreram? 242 pessoas. Foi algo mundial, que percorreu mundialmente. O que aconteceu depois dessa tragédia? Eu sou de Santa Maria, a Liane é de Santa Maria. Eu perdi amigos, perdi conhecidos lá. O que aconteceu depois da Boate Kiss? Muitas pessoas orando, buscando a Deus, exercendo a fé. Alguns que tinham crença pagando promessas, acendendo vela. Mas depois que aconteceu uma tragédia. Todo mundo voltado ao coração para Deus. Vocês entendem por que às vezes Deus permite algumas coisas acontecer? Porque nosso coração possa voltar a Ele. Porque quando essas coisas não acontecem, quando dá um susto maior, nosso coração vai esfriando. Isso está escrito na Bíblia? Sim ou não? Tá lá. É só procurar que a gente vai achar. Que o coração dos filhos dos homens iriam esfriar. Então, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa tomar um choque. Opa, eu tenho que me apegar aqui. Aqui que está minha fé e minha esperança. Vocês viram como a gente pode mudar a situação e enxergar as coisas de uma outra maneira? Fazer aquilo que você é bom evoca o seu senso de merecimento e capacidade, consequentemente, você se sente melhor. Você é bom em estar na linha de frente? Eu não fui lá fazer resgate. Eu não sei se eu seria bom, né? Eu sei nadar, mas eu não sei se eu seria bom estar lá no barco, no jet ski, né? Talvez enxergando algumas coisas ali que talvez eu não gostaria de enxergar. Pessoas, cachorros, gatos, né? Eu sou muito... Eu choro assim até por inauguração de mercado, né? Então eu não sei se eu seria muito... Eu iria muito ajudar ali. Mas a gente estava lá na igreja, a gente estava lá ajudando. E eu pensei, cara, o que eu posso fazer para ajudar? Então eu levei essa ideia para a Estaca, vamos dar uma palestra, vamos falar um pouco sobre fé, sobre esperança. Então é o meu melhor, é a comunicação. É tornar comum uma ação comum, comunicação. Então eu falei, não, eu vou me doar isso aqui, eu vou lá, vou cada, né? Então eu vendi uma ideia para eles compraram a ideia, cara, bom, legal, levar para eles, né, o conforto, falar um pouco da inteligência emocional, como a gente pode passar isso. Então esse é o meu melhor. Olha só que louco isso aqui. Isso aqui, uma vez eu fui numa palestra e um palestrante contou essa experiência que eu não acreditei nele. Não deve ser verdade isso aí. Eu vou tirar a prova, né? Eu sou assim, eu vou tirar a prova. Vamos lá, pra ver se é verdade. Às vezes eu e minha esposa, a gente jantou ali e sobrou um pouco de arroz. Eu peguei 2 potinhos, botei um arroz em cada pote. Aí olha só o que aconteceu. Aí eu peguei um pote ali, o de baixo, e eu trouxe ele pra minha boca e comecei a falar várias coisas negativas pra ele. Que ele não prestava, que ele era ruim, que ele não alimentava ninguém.
Tudo que tu imaginar de negativo, eu comecei a falar pra esse arroz. Falar negativo. Aí larguei ele aqui, né? Coitado, né? Recente tinha nos enchido a barriga. Larguei ele aqui. Aí eu peguei o outro, o de cima lá, o azulzinho, e falei só palavras positivas pra ele. Que ele era maravilhoso, obrigado por sustentar minha família, por ser saborioso, obrigado por ser tão nutriente. E eu comecei a falar palavras positivas pra ele. O que aconteceu aqui? Os primeiros dias, o de baixo começou a apodrecer. Ele começou a ficar, aquele bolor ali, vai passando alguns dias. E se passa mais ou menos uns 15, 20 dias, claro, né, que com o tempo ali também, outros também ia ficar, mas esse com o tempo. Mas olha como ficou de baixo lá. Porque eu falava palavras negativas. O que o Senhor fala na Bíblia? Cuida da tua língua. Cuida o que tu fala. Por que ele quis falar isso? Cuida com o que tu fala. Daqui a pouco tu pode estar machucando alguém. Se tu não cuidar das tuas palavras. Se tu não cuidar das tuas palavras, daqui a pouco tu pode perder uma vaga de emprego. Se tu não cuidar das tuas palavras, daqui a pouco tu pode magoar a pessoa que tu mais ama. Olha como isso aqui é poderoso. Por isso que, quando vocês tiverem uma oportunidade, faça esse teste e vocês vão ver a diferença que vai dar. Liane. Né? Trazendo um pouco, então, do que sai da gente, tá? Isso aconteceu. Mas isso também acontece porque quando tu fala palavras boas, o que sai de ti vai ser aquelas coisas boas. Quando tu começa a falar coisas ruins, o efeito que teve nesse arroz é o efeito que em ti tem é pior. Perfeito. Né? Tem perfeito. Em ti é pior, tá? Exatamente. A saliva vai mudar, tá? A química que tem no nosso corpo, ela muda totalmente. Então, por isso que tem esse efeito, né? É isso que tem esse efeito. Então, quando a gente começa a falar palavras boas, começa a ter pensamentos bons, por pior que seja a nossa situação, as coisas mudam, né? Vai mudar o nosso... Por que tantas pessoas têm tantos problemas emocionais hoje, né? Que vem essas doenças autoimunes que nós estamos falando. Por quê? Justamente por isso, por nós sermos muito negativos hoje em dia. Eu sempre gosto de pensar em Neff. Por que vocês acham que Neff, ele conseguia as coisas? Você tem alguma ideia por quê? Toda vez que ele ia orar, ele era direto para o Senhor. Ele não ficava assim, Senhor, me ajuda a fazer isso. Não, ele dizia, Senhor, eu tenho isso e eu preciso disso. E ele era direto com o Senhor. Ele fazia a oração dele com fé e diretamente. E o Senhor respondia diretamente para ele. Então é assim que nós temos que ser. E é assim que nós temos. A gente fica pensando muitas vezes, né? Que bom que eu estou vivo. Né? A gente fica pensando, que bom que eu estou vivo. Não posso pensar nos meus bens materiais. Sim, nós temos que pensar nos nossos bens materiais. Porque tudo é conquistado com sacrifício. Tudo tem lembranças lá dentro, tem presentes lá dentro, tem coisas. Então, nós temos que pensar, mas não focar só nisso, né? Por quê? Para que nós possamos trabalhar nisso, para que a gente não fique que nem aquele arroz. Exatamente. Não, perfeito. E pegando aqui o contexto da Liane, quando eu não perdoo alguém, vamos supor lá, um irmão lá me machucou. Eu não vou perdoar ele. Porque veja bem, irmãos, o perdão não tá porque eu vou perdoar ele porque eu vou livrar ele do pecado. Não, o perdão tá para mim. Quando eu não perdoo ele, tem uma mágoa aqui. Minha alma, meu coração, meu espírito está ferido. Tem uma dor dentro aqui. Ele vai continuar a vida dele. Aí as pessoas pensam, né? Olha só que louco. As pessoas pensam, mas se eu perdoar ele, eu vou livrar ele. Não. Um dia ele vai ter que pagar a conta. Seja espiritual ou terreno. O que ele fez, não sei qual foi a maldade que ele fez, se fez sim ou não interessa o que ele fez. Mas interessa o que está dentro da gente. E quando a gente permite que isso aconteça dentro da gente, acontece aqui, ó, o arroz lá embaixo. Como a Liane falou. A gente começa a apodrecer. Porque o perdão, ele é o maior ato de amor que um ser humano pode ofertar para outra pessoa. Porque o perdão, ele vem do perdoar. Doar mais. Então, quando eu perdoo, eu estou fazendo uma oferta de doação, de amor. E quando eu perdoo, eu faço uma higienização dentro de mim, eu limpo isso e libero até a pessoa para prosperar, para continuar a vida dele. Mas eu me limpo. E o pensamento, o que ele fez, vai ficar na lembrança talvez. Mas aqui dentro, eu já tratei pessoas em consultoria que a pessoa ia no médico, não achava o que ela tinha. Eu falei assim, a doença está na tua alma.
Enquanto tu não perdoar o que aquela pessoa fez pra tua filha, tu não vai se curar disso. Eu não podia nem chegar nesse assunto, porque ela já recuava. Não, não toca nesse assunto. Aí foi trabalhando, até quando consegui chegar na ferida dela. A gente fez todo um processo de programação neurolinguística. No que ela liberou isso, ela voltou a ser feliz. Ela parou de ter ansiedade, ela parou de se estressar, porque ela eliminou isso. Porque ela perdoou o que uma certa pessoa fez para a filha dela lá. Olha só como isso é poderoso. Fez sentido para vocês isso ou não? Legal. Então aqui, ó, então o pensamento gera um sentimento, sentimento gera ação, a ação ela gera um resultado. Nada vai por acaso, tudo passa pela nossa mente primeiro. Por isso que o senhor falou coisa dos nossos pensamentos, né? Porque o pensamento gera um sentimento, sentimento gera uma emoção, emoção gera um resultado. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou matar um cara. Vou matar uma pessoa hoje. O pensamento gera um sentimento de uma raiva. Vamos supor uma pessoa fez um mal pra ti. Não, fez isso pro meu filho, fez isso pro meu marido, minha esposa, eu vou lá. Pego uma arma, vou lá. Mas primeiro veio o pensamento. Veio o sentimento da raiva. Tá lá, ó, pensamento, o sentimento, a ação, eu pego a arma, mato o cara. Mato uma pessoa lá. Isso vai ter um resultado. Seja negativo, seja positivo. Ou positivo ou negativo. Entendeu? Mas tudo passa por aqui, ó. Não tem como ter um sentimento, não tem como ter uma ação se eu não tiver aqui. Primeiro vai passar aqui. Aqui ele vai fazer uma filtragem, onde pelo qual nós vamos determinar se isso vai ser positivo ou se vai ser negativo. Se nós vamos ter uma emoção positiva e negativa, ela vai gerar uma ação e ela vai gerar um resultado. Tudo na vida. Tá? Damos continuidade. Aqui. Nós temos 4 emoções, tá? Medo, raiva, tristeza e alegria. São nossas 4 emoções. Todas elas, é normal nós ter durante o dia essas emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria. Mas todas elas têm um positivo e tem um negativo, tá? Olha só que interessante isso aqui, ó. Tristeza, positivo, humildade. Então, quando acontece algo na minha vida onde eu fico triste, ou eu levo para o positivo, pego a humildade, reconheço meus erros, conserto meus erros, perdoo a pessoa, peço desculpa alguma coisa, resolvo e aprendo com aquela lição. Isso é o positivo da humildade. Negativo, vitimização. Não fui eu. Não, essa culpa não é minha. Não. Isso é vitimização. Então tem um positivo e tem um negativo. Positivo do medo, planejamento. Negativo do medo, fuga e congelamento. Por exemplo, vou numa entrevista de emprego. Se eu chegar lá sem fazer planejamento, sem nada, a chance de não dar certo é muito. Agora, se eu faço um planejamento, não, vou chegar lá, postura de campeão, ombro para trás, vou olhar no olho com firmeza, vou sentar, vou cuidar do que eu vou falar. Se ele fazer tal pergunta, eu vou olhar para o meu currículo, eu estou fazendo planejamento. Então a chance de dar certo, né, aumenta, porque eu fiz um planejamento. Agora cheguei lá sem nenhuma preparação. Se ele me fazer uma pergunta, depois faz uma pergunta, fulano tal, me explica sobre isso. Começa a gaguejar, começa a passar insegurança, entendeu? Positivo da alegria, motivação. Negativo, euforia. Pessoa eufórica demais, sabe? Às vezes ela passa dos limites. Eu tenho que me cuidar, às vezes eu brinco demais, assim. A irmã também ali, ó. Às vezes eu brinco demais e às vezes acaba até passando os limites, né? Eu sou muito assim de brincar e às vezes a euforia ela bota lá em cima. E aí tem a motivação. E a última aqui, ó, positivo da raiva, tá? Olha só que interessante. Raiva tem 2 palavras bem parecidas. Impulsionamento e impulsividade. Por exemplo, estou no trânsito, bateram no meu carro. Me deu uma raiva, paguei uma arma. Matei o cara, né? Acontece muito isso, né? Briga no trânsito e tudo mais. Daí eu fui lá, cometi um erro, xinguei a pessoa assim. Cara, daqui a pouco, porque a raiva, ela domina os teus pensamentos, ela te tira do controle, lembra? O pensamento te dominou. Aí a raiva te dominou. Aí tu vai lá e age. Aí tu volta pro racional. Cara, o que eu fiz? Meu pai do céu, olha o que eu fiz. E tu volta pro racional depois que tu age. Porque a raiva é um meio pelo qual tu tira aquilo dentro de ti. E quando tu faz isso na raiva, e tu volta pro racional, cara,
que eu fui fazer. Isso é impulsividade. Impulsionamento é, por exemplo, assim, aconteceu isso aqui da enchente. Pô, perdi muitas coisas aqui. Eu pego essa raiva, cara, eu não vou aceitar isso aqui. Isso aqui eu vou multiplicar, eu vou trabalhar, eu vou pra cima, eu não vou aceitar isso aqui. Eu vou correr de atrás, eu vou remangar minha camiseta, eu vou pra cima, eu não vou aceitar isso aqui. Então eu tenho uma raiva, eu pego aquela raiva e levo pro impulsionamento pra cima. Entendeu? Faz sentido isso, né? Aqui, ó. Estamos quase finalizando, tá bom? Vocês conhecem a história da águia? Águia, transformação, evolução, não? Tá. Olha só o que acontece. A águia, ela vive uma média de 40 anos, tá? Quando ela chega com 40 anos, ela tem que... Olha só que interessante. E o senhor fala lá nas escrituras da águia. Olha só que interessante. Quando a águia chega com 40 anos, ela vai para o maior pico da montanha. O maior pico da montanha. Ela chega lá, ela tem duas escolhas. Ou ela morre, ou ela passa por uma dolorosa transformação. Tá? O que ela faz? Ela pega o bico dela, começa a bater na pedra. Bate, 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 quebra. Quebrou o bico, passa algumas semanas, o bico começa a crescer. Aí vem um bico novo. Do bico novo, ela começa a tirar as penas dela. Tira, né? Vai tirando pena, até ficar sem pena, assim, né? Quase nada pena, e começa a vir pena nova. As garras dela, ela começa a se entortar ao passar dos anos. Então ela começa a ir na rocha ali, raspa, até quebrar todas as unhas. Vocês que são mulheres, quando vocês quebram a unha, aí vem nova. Aí quando vem unha nova, elas estão preparadas para pegar as presas. E olha o que o Senhor fala das águias. Lá em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se desfalecerão. Então o Senhor fala que a gente tem que se renovar, como uma águia. Então olha só, aconteceu enchente. Agora é a hora de renovar as nossas forças. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Só quem aqui tem filho pequeno? Filho pequeno, eu tenho filho pequeno. Mas também tem, né? Mas de 6 anos, né? 6. E ela tem quanto? 11. Tá. Mas é filho pequeno também. O filho pequeno eu não falei a idade, né? Então vem na mente de cada um. Daqui a pouco a mãe e o pai tem um filho de 20 anos, é meu pequeno, né? O Diego. Tá aqui tem um filho pequeno. E o pai também. Eu não determinei a idade, né? Então tá aberto aí. Beleza. Então olha só. Eu vou dar uma pinceladinha bem rápida nisso aqui. Daqui uns dias vocês vão voltar para casa. Vocês já estão, né? Alguns já estão voltando para casa, já estão limpando, já estão um pouquinho, né? Tá. Depois que vocês voltar para casa, começar a limpar a casa de vocês, ver lá como vocês vão fazer para resolver as situações e tal, vai vir algumas preocupações, né? Alguns assuntos. E às vezes esses assuntos que vão vir, às vezes eles tendem a desequilibrar um pouquinho emocionalmente. Como que nós vamos pagar as contas? Como que nós vamos fazer com isso, com isso, com isso, com isso? E às vezes a gente trata esses assuntos na frente dos filhos. E às vezes o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai na frente da criança. Quando a criança ela olha para o pai e para a mãe, tem uma autoridade aqui. O pai é meu herói, a minha mãe a minha heroína. Certo? Eu amo os dois. Quando eu falo mal um dos outros, o coração da criança ela parte no meio de tristeza. E quando o pai, a mãe, nossa, não sei se não vou ter dia para comer comida, não sei o que, a criança sai do estado da inocência dela e vai para o estado adulto. A gente pula várias etapas, porque a mente da criança está pensando, será que eu vou ter comida para comer amanhã? Como que vai ser o meu dia de amanhã? A criança ela tem que brincar. Então, o meu conselho, tratem os assuntos e seja isso aqui para a vida de vocês, fora das crianças. Não deixe as crianças compartilhar esses assuntos com vocês. Porque quando a gente faz isso, a gente tira o estado da criança da inocência. Tá bom? Beleza.
Aqui, ó, pra nós finalizar a noite, tá? Deixa eu pegar aqui que ficou um pouco. Quem conhece aqui a história de Jó? Conhece, 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 conhece? Hã? Tá ganhando. Tá, olha só. A história de Jó, um homem de muita fé, concorda comigo? Jó, ele tinha muitos bens materiais. Tinha filhas maravilhosas, saúde, dinheiro, muitas ovelhas, muitos gado, muitas coisas. Aí o que aconteceu na vida de Jó? Vocês lembram? Quem que lembra aqui? O que aconteceu na vida de Jó? Perdeu tudo. Tudo mesmo? Mas quase tudo. Menos a fé. O estado de Jó, ele chegou tão crítico que quando as filhas de Jó vêm para ver ele enfermo, eles olharam assim: não, esse aqui não é meu pai. Esse aqui é teu pai? Não, meu. Nem as filhas de Jó reconheceram ele quando ele estava enfermo. Do estado que ele ficou de saúde. Olha que louco isso. Imagina o estado de Jó. Uma pessoa ficar enferma, que nem as filhas reconheceram. Não, esse aqui não é meu pai. Não, esse aqui é teu pai. Mas tem uma coisa interessante que o Héricles, né? O Héricles falou que ele não perdeu a fé. A fé é o que sustentou ele naquele momento. E olha só, vê o que aconteceu aqui, não aconteceu lá muitos e muitos anos atrás. Lá em Jó 1 fala assim, ó: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Então olha só o que aconteceu lá na época de Jó. Veio um fogo do céu, cai e matou todos os animais. Isso não teve uma força da natureza aí? Teve. Não teve uma enchente da força da natureza? Teve. Então são dois acontecimentos diferentes, mas iguais. Aí olha só no 16. Eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos quatro cantos da casa. E ele caiu sobre os jovens e morreram. Teve pessoas que perderam a vida? Teve. Animais? Muitos. Seres humanos? Vários. Então, o que aconteceu lá, aconteceu aqui. Agora, o que determinou Jó a ter tudo novamente foi uma coisa: fé, esperança e perseverança. Foi o que determinou ele a ter ele em dobro. E eu vou trazer a receita para vocês nessa noite. E lá em Jó 42:10, olha só que interessante, fala assim, ó: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó em dobro tudo quanto antes Jó possuía. Então, olha só que interessante. Veio toda a situação, Jó permaneceu na fé ali, não perdeu a fé, e o Senhor acrescentou em dobro. Quem aqui tem fé? Quero que você seja bem sincero. Não, pode ser bem sincero mesmo. Quem aqui tem fé que daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão conseguir reconstituir tudo novamente em dobro? Quem aqui tem fé? Levanta a mão. Ó, então vocês estão no caminho certo, né? Vocês estão tendo fé. Agora, se vocês não tiverem fé, se vocês desanimarem, vocês vão conseguir? Sim ou não? Não. Impossível. Impossível. Agora, se vocês seguirem o exemplo de Jó, fazer exatamente o que ele fez, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que o Senhor vai colocar anjos na vida de vocês. Talvez vocês vão estar lá limpando a casa, varrendo, passando uma mangueira, uma água, e talvez aquele vizinho que tu nunca deu um bom dia, uma boa tarde, uma noite, tu nunca falou com ele, faz anos que tu mora ali: vizinho, eu posso te dar uma mão aí? Tu quer uma mão aí para limpar? Tu quer uma mão para carregar uma geladeira? O que eu posso fazer para te ajudar? Aquele vizinho que tu nunca olhou para a cara dele essa vez, para dar um bom dia, um sorriso, perguntar como ele tá. Eu não sei, eu acredito que talvez o governo vai trazer algum benefício. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei: quem tiver fé, esperança e perseverar, esses vão correr mais na frente com aqueles que vão ficar reclamando da vida. Porque na situação existem dois fatores: os que vêm de lenço e os que choram. Então vocês decidem se vocês vão chorar, não, só se for de alegria, né? Ou se vocês vão vender lenço. Porque a vida é assim, a gente é feito de escolhas. Então, aconteceu, não se apega ao problema. Anjos vão aparecer na vida de vocês. Eu não tenho dúvidas disso. Pode falar, irmão. Pode. Eu fui pra casa
Se quiser trazer um pouquinho mais perto da boca, tá. Mesmo que eu tenha sabe, eu Uhum. minha sorte, minha vida ali, né? Certo. Mas eu vou dizer que Deus dá uma oportunidade para nós reciclar, melhorar. Uhum. Uma experiência É o conforto do espírito, né? exata. Uhum. Exatamente. Pode falar, Lena. Pode. Semana, né? Bem segue. Da semana bem segue. Então ele tá falando sobre como de alma, né? E como fugiu para não ser morto para poder viver o evangelho. E eles foram fiéis ao Senhor em todos os momentos. E depois disso, eles viraram escravos, né? Dos amanitas. E mesmo assim, eles não esqueceram do Senhor. Eles não podiam orar. E mesmo assim, eles oravam secretamente em pensamento, né? E eles conversavam com o Senhor. E o Senhor aliviou os fardos deles. Uhum. Eles ficaram um bom tempo daquele jeito. O Senhor aliviou os fardos deles até tirar eles daquela situação que eles estavam. Então é isso que o Senhor faz, né? Às vezes a gente tá no meio do turbilhão, a gente até nem sente tanto. Mas depois que a gente sai, a gente consegue ver a mão do Senhor e consegue ver que aquele momento poderia ser muito mais difícil se não tivesse o Senhor ali. Perfeito. E é isso que aconteceu, né? Uhum. Perdeu tudo. Mas Uhum. E tu vê que é louco isso, né? Porque é algo tão pesado, ao mesmo tempo se torna leve como uma pena. Olha só, tu tá ali olhando pra situação da tua casa. Pesado, né? Se a gente ficar focando ali. Mas o Senhor vem, te alivia, calma. Pai esteja convosco. Pai esteja a tua alma. Eu estou aqui porque temerei. Não tem aquela escritura? Se eu estou contigo, não temas. Pode dar 10 mil enchentes do lado direito. 10 mil, mas calma. Tudo passa. A pandemia passou. Vocês vieram lá da Venezuela, passou. Entende? Nada nunca durou para sempre. Sempre foi passageiro. Mas nós crescemos, nós evoluímos, nós exercemos nossa fé, nossa espiritualidade. Então, o que eu quero trazer essa noite, eu espero que eu possa ter trazido um pouquinho para vocês, é disso. Não desanime. Existe uma coisa chamada confiança e autoconfiança. A confiança é quando eu acredito em mim, quando eu acredito no meu potencial. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu tenho sabedoria, eu sei que eu tenho dons e talento para reconstituir tudo de novo. Eu tenho capacidade. E a autoconfiança é quando eu acredito em Deus. E Deus, de alguma maneira, Ele vai me abençoar. Ele vai me ajudar. Se eu trazer isso, a confiança e a autoconfiança juntos, nada para. Eu vi na rádio essa semana os presidiários, que eles recebem lá cursos de marceneiro, cursos de costura e tal. Os presidiários, eles se reuniram e falaram assim, eles venderam a ideia, olha só, eles venderam a ideia, pô, mas a gente sabe fazer várias coisas, vamos fabricar colchão, vamos reformar as coisas, e eles compraram a ideia, não, tá bom, vamos. Eles estão lá fazendo colchão de criança, fazendo cama, olha só, os presidiários nos ajudando, artesanatos, entendeu? Olha só, então é isso que a gente tem que enxergar, que até as pessoas que cometeram algum crime estão ao nosso lado, estão nos ajudando de alguma forma. Então, como eu falei, é a maneira pela qual nós vamos enxergar as coisas. E para finalizar, eu gosto muito dessa frase que fala assim: é somente com fé em Deus que os sonhos acontecem, as dificuldades desaparecem e os milagres surgem. Eu quero agradecer pela participação de vocês aí nessa noite. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês. Eu sou muito grato por estar aqui, por poder levar para vocês um pouquinho da inteligência emocional, como que a gente pode passar por isso. Eu parabenizo vocês pela força que vocês têm, por vocês serem um povo guerreiro, um povo de fé, um povo batalhador. E eu sei que vocês vão ser recompensados muito. O sol vai voltar a brilhar e as coisas vão normalizar. E o que mais interessante é que vocês vão ficar mais fortes para a próxima que vai vir. A minha casa tá mais limpa antes. Do que antes. Muito. Viu só? Tá bom, pessoal, muito obrigado. E uma salva de palmas para vocês, tá bom?